amigos da TV Fato Capital. Para começar o ano bem informado, preparamos uma série especial com a visão de gestores de fundos e gestores da XP sobre os investimentos em 2020. No programa de hoje, teremos a participação do Pedro Carras, da XP Asset, do Daniel Pegorini, da Valora, do André Vaineri, da Atena e do Marcelo Mesquita, da Leblon. Boa tarde a todos, aqui é o Pedro Carras, gestor de fundos imobiliários da XP Asset. Vai ser um prazer responder algumas perguntas para vocês. Acho que o mercado de fundos imobiliários tem evidência no Brasil, já não é de hoje, talvez um ano e meio, que o mercado vem crescendo mês após mês. O número de emissões tem crescido, o número de aquisições por parte de fundos tem crescido. Eu acho que tudo isso é fruto de um cenário macroeconômico positivo, com juros baixos, com inflação controlada, que naturalmente favorece o mercado de fundos imobiliários. O brasileiro gosta de imóvel, é cultural, então naturalmente o mercado de fundos imobiliários tem crescido muito por conta das vantagens de você ter fundos imobiliários em relação a ter imóvel diretamente, né? São N vantagens. Acho que primeiro, o fundo imobiliário é um veículo mais eficiente, onde você tem acesso de forma mais fácil, você compra e vende no mercado secundário em segundos, bem diferente de comprar um imóvel, que você demora meses, algumas vezes anos. A liquidez que o mercado secundário te permite, você pode comprar ou vender uma cota em questão de segundos, e você não precisa vender a participação inteira que você tem no imóvel. E acho que, por fim, a diversificação. Num único fundo, muitas vezes você está exposto a dezenas, centenas de locatários, obviamente diversificando o risco de vacância, de inadimplência, e naturalmente isso tem sido muito bem visto pelo mercado. A indústria de fundos imobiliários no Brasil hoje é uma indústria de aproximadamente 100 bilhões de reais, o que parece um número alto, mas é muito baixo se comparado à indústria de fundos como um todo. Hoje os fundos imobiliários no Brasil representam menos de 1% da indústria de fundos como um todo, o que naturalmente gera uma oportunidade enorme para o mercado de fundos imobiliários crescer, e é o que a gente realmente acredita aqui na XP Asset. Em termos de número de investidores, o número impressiona, mas também eu acredito que a gente está só começando. Se você olhar o número de investidores em fundos imobiliários a início de 2018, quase 2 anos, a gente tinha aproximadamente 100 mil investidores. A gente abriu esse ano com aproximadamente 200 mil investidores, o que pareceu um crescimento bem alto, de 100%. E se você olhar hoje, o último update de outubro, a gente tem aproximadamente 500 mil investidores, 517 mil é o número oficial da B3. Um crescimento muito grande ao longo de 2019, mas ainda assim eu acho que a gente está só começando. Eu vou dar um dado para vocês: menos de 1% da população brasileira investe em fundos imobiliários, né? Estamos falando de 500 mil investidores para uma população de mais de 200 milhões de habitantes, enquanto que nos Estados Unidos, que é o mercado mais maduro, o mercado de REITs, que é como são chamados os fundos imobiliários lá fora, são 25% da população investindo em fundos imobiliários. Então, de fato, a gente tem uma oportunidade tremenda, né, de crescer esse mercado ao longo dos próximos 2, 3 anos. Os fundos da XP Asset têm performado bem desde o início, né? Na verdade, os nossos fundos são relativamente novos. A gente decidiu acelerar a área de fundos imobiliários de 2 anos para cá, 2 anos e meio para cá, quando a gente percebeu um cenário de queda de juros. Hoje a XP Asset tem aproximadamente 6 bi sob gestão em fundos imobiliários, entre fundos de tijolo e fundos de papel. Vou trazer alguns exemplos para vocês. O XP Malls, que fez o IPO em dezembro de 2017, a cota saiu a 100, a cota hoje está negociando a 123, 124, então em menos de 2 anos cresceu mais de 20% o valor da cota, fora o rendimento de 2 anos. O fundo pagou alguma coisa entre 6,5% e 7% ao ano, então foram mais de 30% de ganho ao longo de 2 anos. O XPlog, que por sua vez fez o IPO em junho do ano passado, junho de 2018, também saiu a 100, a cota hoje está 126, além de ter contado com mais ou menos 7, 8% de distribuição de rendimentos nos últimos 12 meses. O XP Industrial, um outro bom exemplo, saiu a 100, hoje a cota está 129, 130, então de fato os fundos têm performado. O Maxi Renda, que é o nosso fundo de papéis, tem pago um rendimento bastante alto percentualmente. Então a gente tem entregado um resultado bastante bom. A gente está bem animado com o que fizemos nos últimos 2 anos e com o que podemos fazer ao longo dos próximos 2 anos. O cenário é bem positivo. Em relação a dezembro, o otimismo é total. Eu acho que a economia vem dando sinais de recuperação mês após mês, seja o cenário macro interno como o externo, né? A gente tem visto os ânimos se acalmando no exterior.
No cenário interno não é diferente, a gente tem uma perspectiva boa de um novo corte de juros na reunião do Copom de dezembro, a gente continua tendo uma inflação bastante controlada. Acho que um dado importante, que é importante mencionar, o FGTS que vem sendo pago para algumas pessoas tem dado um ânimo para o consumo, então fundos de shopping ganham uma importância relevante no mês de dezembro. Pouca gente sabe, mas no mês de dezembro as lojas satélites, que são as lojas menores, as lojas pequenas dos shopping centers, tendem a pagar aluguel dobrado por conta de uma venda quase dobrada por conta do Natal. E a gente tem visto um crescimento de vendas muito forte por conta do FGTS, por conta do acesso a crédito. Os juros ficaram mais baratos para você tomar crédito e naturalmente isso favorece as vendas. A Black Friday agora, amanhã, né? A gente está muito otimista também com a Black Friday, que cada ano que passa vem se consolidando com uma data importante no varejo. Então, de uma forma geral, fundos de shopping tendem a se beneficiar bastante no mês de dezembro, mas naturalmente mais venda significa favorecimento também para os galpões logísticos, porque aumenta a distribuição de produtos, aumenta a demanda por bens de consumo e naturalmente os fundos imobiliários continuam numa batida de crescimento ao longo desse final de ano. Obrigado, pessoal. Olá pessoal, meu nome é Daniel Pegorini e eu sou da Valora Gestão de Investimentos. Nós somos gestores de um fundo imobiliário chamado Vegir 11, ele é um fundo listado e é um fundo de CRIs. E eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre perspectivas para os fundos imobiliários no ano de 2020. Primeiramente, queria dizer que eu acredito muito no veículo de investimentos fundos imobiliários, FIIs, ao longo dos próximos anos, principalmente em decorrência aí dessa boa visibilidade que a gente tem dos ativos imobiliários, pelo menos no curto período de tempo, enquanto a taxa de juros esteja baixa. Segundo, o que eu queria dizer é que, sob o ponto de vista macro, para o investidor, o conselho que eu daria é que tivesse uma carteira diversificada, olhando vários tipos de fundos imobiliários. Como todos sabem, os fundos imobiliários eles são divididos nas carteiras de crédito, que são os fundos de CRIs, nas carteiras de ativos de tijolo, né, que são os fundos que têm ativos imobiliários diretos, e tem os fundos de shopping center. Eu diria que o ideal para o investidor é ter um pouco de todos eles e, inclusive, uma diversificação de carteiras dentro de cada um deles. O que eu quero dizer com isso não tenha só um fundo de tijolo, ou só um fundo de shopping, ou só um fundo de crédito. Tenha diversos desses, no mínimo uns 2 ou 3 para cada um desses tipos de ativos. Dessa forma você tem uma pulverização melhor de riscos. A segunda coisa que para você ter sempre na cabeça é que os ativos, esses fundos eles são bem diferentes entre eles. Enquanto os fundos de crédito têm uma característica muito mais de renda, os fundos de tijolo têm muito mais uma característica de dividendos e, portanto, mais ligados aos fundos de renda variável. Então, tome muito cuidado ao analisar cada um deles para saber exatamente o que é composta a carteira desses fundos. Em terceiro lugar, tome cuidado quando você compra cotas em valores que estejam a preços muito elevados, porque apesar de ter um carregamento bom, esses fundos podem ter no curto prazo alguma queda no valor da cota e, portanto, negociada a mercado, e, portanto, você tem um prejuízo nesse tipo de situação. Só compre em cotas de valor mais elevado quando você conhece muito bem o fundo e também quando você tem um prazo mais dilatado para fazer o investimento. Ok? Queria agradecer a todos, obrigado e estamos à disposição para quaisquer perguntas. Pessoal, tudo bem? Sou André Weiner, gestor da Athena Capital. Queria inicialmente agradecer o pessoal da Fato pelo espaço. A ideia aqui é falar um pouquinho da Athena, recapitular o que a Athena acha que se diferencia e depois entrar um pouquinho em dinâmica de mercado. Então, sobre a Athena, é importante salientar que nós somos uma casa com essência monoproduto, então ainda que tenhamos fundos de ações, fundos previdenciários, a estratégia é única, a carteira é a mesma. Então, o alinhamento é total com o cliente, nós só ganhamos dinheiro numa única estratégia, então ou dá certo ou não dá. Então, não tem como a empresa ganhar dinheiro sem o cliente ganhar dinheiro. E mantém nosso foco num único objetivo, num único grupo de empresas e carteira. Isso eu acho que é muito importante, às vezes subvalorizado, porque entende menos de mercado. O segundo ponto relevante da Athena, nós temos a nossa opinião diferencial de procurar empresas que o resultado é da porta para dentro, que nós chamamos, seja empresas que vão crescer por conta de diferenciais competitivos, alocação de capital, ganho de mercado e coisas dessa natureza, e não porque os juros caiu, o PIB subiu ou o câmbio é 4 ou 3.
Tá? Então é claro que esses fatores macroeconômicos de alguma forma impactam o resultado, mas o histórico da Athena mostra que mais ou menos 80% a 90% do crescimento de resultado das empresas que nós analisamos é muito pouco sensível a vetores macroeconômicos. Tá? A gente não quer mudar essa dinâmica ou essa característica, porque hoje, na teoria, o Brasil é um país que vai crescer e está com juros baixos. A gente quer se manter fiel ao que a gente se propõe para o cliente, e a gente acha que esse é um dos grandes diferenciais da Athena perante muitas outras casas, e por isso que a Athena, na nossa opinião, acaba sendo bastante complementar em termos de estratégia. Tá? Eu acho que nós passamos nos últimos anos, principalmente nos últimos 12, 18 meses, uma mudança grande de mercado, no sentido de que nós tivemos durante muitos anos um mercado que nós chamávamos de desconto, ou seja, múltiplos das empresas muito subavaliados em qualquer ótica. Então bastava não haver uma ruptura de cenário no Brasil que haveria um ganho de capital basicamente disseminado em qualquer classe de ativo por conta da reprecificação de múltiplo. Hoje nós já vemos as empresas já bem mais precificadas de forma correta, quando se olha uma ótica curto-prazista, mas com um carrego muito bom de resultado. E aí a gente acha que essa característica micro, essa característica de empresa a empresa, essa seletividade se sobressai ainda mais, vira muito mais importante. Então ainda vemos muitas oportunidades, mas com uma mudança de característica que eu acho até nos beneficia para o nosso perfil de gestão. Tá bom, gente? É isso, e espero que em 2020 a gente possa estar mais próximo. Eu sou o Marcelo Mesquita, um dos gestores e fundadores da Leblon Equities. O mercado de ações em 2020 promete, na nossa opinião, continuar a ser muito bom para os investidores. Apesar da Bolsa já ter subido bastante nos últimos 3, 4 anos, os fundamentos continuam muito positivos para a Bolsa. Primeiro, porque é a primeira vez na história que a gente tem uma taxa de juros, um custo de capital tão baixo no Brasil, só 4,5%, 5% ao ano. E isso é revolucionário, porque o custo das empresas vai ser muito menor e o custo de oportunidade dos investidores também. Então, o valor justo das empresas com esse nível de taxa de juros tão baixo, ele é muito maior comparado com o passado. Então, quando antigamente a gente olhava para a Bolsa com juros altos e achava que um PL de 10, 15 vezes parecia razoável, isso era com uma taxa de juros de 15% ao ano. Com uma taxa de juros de 5, 4,5%, esse valor justo é um PL de 20, 25 vezes. Então as empresas vão valer mais. Além disso, a economia está saindo de uma grande recessão, da maior recessão da história. Essa saída da crise, ela não é por consumo, ela é por investimento. Então, o que é muito bom e mais sustentável no longo prazo. E esse aumento do investimento da economia vai fazer com que esse crescimento cada vez maior, hoje na faixa de 2, 2,5%, que é o consenso de mercado, se acelere. É bem possível que em 2020 a gente tenha um crescimento acima de 2,5% ao ano e sustentável de longo prazo, né? Além disso, a lucratividade das empresas deve melhorar, porque a utilização de capacidade das empresas está aumentando e isso também faz com que os lucros melhorem bastante. Então, esse crescimento dos lucros em 2020, com menor custo de capital, com a retomada da economia, com os investidores no mundo e no Brasil procurando ativos de maior retorno, deve trazer fluxos para a Bolsa. Então, é bem possível que esse ano de 2020 continue a ser muito interessante para o investimento em ações. Agradecemos a participação dos gestores das ações aqui na TV Fato Capital. Lembramos que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Nosso objetivo é trazer informações que sejam úteis para você investir melhor. Se gostou, compartilhe, comente, marque aquele amigo que gosta do mundo de investimentos. Primeiro, invista em conhecimento e seja um investidor de fato. Invista sempre com a orientação de um assessor de investimentos. Até o nosso próximo vídeo aqui na Fato Capital, sua fonte de informações para investir melhor.